galerinha do quinto ano, vamos dar início a mais uma aula de História. Eu sou a professora Lana Coutinho, espero que vocês estejam todos bem. Então pega seu livrinho, procura um ambiente adequado, que você possa entender a nossa aula bem direitinho. Abre o seu livrinho na página 86 para você acompanhar a explicação, tá joia? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o papel das religiões e cultura para a formação dos povos antigos. Então, vamos lá, galerinha. Nós vamos começar falando do patrimônio cultural dos povos antigos. Eu sei que deve estar passando aí pela sua cabeça. O que será um patrimônio cultural? Então, amores, vamos relembrar. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que ajuda a contar a história, que ajuda a mostrar a cultura de um determinado povo. Como por exemplo, a arquitetura, as festas, as danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. O patrimônio cultural, ele se divide em dois grupos. Nós podemos classificar os patrimônios em dois grupos. Os patrimônios culturais materiais, que é tudo que eu posso pegar, tudo que eu posso tocar, e os patrimônios culturais imateriais, que são coisas que eu apenas observo, que eu apenas vejo, eu não consigo tocar, galerinha. Como exemplos de patrimônios culturais materiais, nós podemos citar as artes, como o quê, tia? Como pinturas, como as esculturas. Também podemos citar a arquitetura, ou seja, as construções. Também podemos citar a literatura, que são os escritos. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural material. Já os patrimônios culturais imateriais, nós podemos citar as tradições orais, como os relatos, as histórias, as danças, as músicas e os costumes, como, por exemplo, os hábitos alimentares, algumas tradições religiosas. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural imaterial, tá joia? Vamos entender um pouquinho melhor analisando o patrimônio cultural do povo egípcio, perdão. Olha só essa pintura, é uma pintura, eu posso pegar, então ela faz parte da cultura material do povo egípcio, certo? Olha só, ela é uma pintura de cerca de 3.400 anos atrás e foi encontrada na tumba de um faraó egípcio. Como eu falei para vocês, ela faz parte da cultura material do povo egípcio, assim como essa escultura, assim como essas construções aqui, que são as pirâmides. Tudo isso faz parte da cultura material do povo egípcio. Por quê, Tilana? Porque ajuda a compreender a história dessa sociedade, assim como entender as transformações que ocorreram ao longo de sua história. Olha só, ainda analisando uma pintura, do povo egípcio, nós podemos perceber aqui alguns instrumentos musicais, o que significa dizer que a música e a dança também estavam presentes nos palácios e nos banquetes egípcios. A música e a dança faz parte da cultura imaterial de um povo, galerinha. Vamos analisar aqui esta pintura do banquete egípcio, uma fartura. A base alimentar da cultura egípcia era composta por produtos derivados do trigo, ou seja, os egípcios eles se alimentavam de produtos, feitos à base de trigo, principalmente o pão e a cerveja, mas existiam outros alimentos, como a ervilha, as lentilhas, as verduras, as frutas, principalmente a tâmara e o melão. Porém, todo este patrimônio hoje ele encontra-se ameaçado. Vamos entender um pouquinho melhor assistindo esse vídeo. O Egito enfrenta dificuldades para preservar seu patrimônio histórico. Os episódios de instabilidade política depois da destituição do presidente Hosni Mubarak e a ameaça terrorista afugentaram os turistas.
Em meio a uma crise econômica, a instável renda gerada pelo setor põe em risco o orçamento das entidades encarregadas de cuidar de monumentos e objetos antigos. Le ministère des Antiquités, c'est un ministère qui s'autofinance. O Ministério de Antiguidades é uma entidade que se autofinancia. Era o Alto Conselho de Antiguidades antes da Revolução de Janeiro de 2011. Foi um conselho muito rico e desde então, com a diminuição do número de turistas, nossos rendimentos caíram abruptamente, o que afetou fortemente a manutenção dos monumentos egípcios de todos os períodos. Et ceci a touché fortement l'état des monuments égyptiens de toutes les périodes. A receita caiu de 220 milhões de dólares em 2010 para 38,4 milhões em 2015. E a quantidade de turistas de 15 para 6,3 milhões por ano, tendência que se confirmou em 2016. Para atrair visitantes, serviços começaram a ser oferecidos fora do horário convencional em museus e sítios arqueológicos. E já se cogita aumentar as exibições dos antigos faraós no exterior. A ajuda externa de mecenas, missões arqueológicas e instituições não basta. Enquanto se aguarda uma melhora da situação, a maioria das restaurações e obras vai ter que esperar. Que pena, né, galerinha? Mas valeu a pena aí a viagem pelo Egito. Então, meus amores, agora nós vamos falar um pouquinho da cultura material da Índia, certo? Então, vamos aqui. Lá na Índia, os alimentos que compunham a base alimentar desse povo eram o arroz, a cevada e a lentilha. Então, esses eram os principais alimentos desse povo. Porém, eles também faziam e fazem até hoje o uso das especiarias. Lembra? Cravo, canela, cominho, gengibre, entre outros. Para os indianos, né? Existem algumas restrições quanto ao consumo de carne, de acordo com as religiões. Por exemplo, esta vaquinha aí, ela não vai ser comida por todos os indianos. Por quê? Para os seguidores da religião hindu, ou seja, para os hinduístas, a vaca é um animal sagrado. Portanto, os seguidores dessa religião, eles não consomem carne deste animal. Agora, lá na página 87 do livrinho de vocês, tem essa imagem aqui. Você já viu essa escultura na vida? Eu acho que não. Então, meus amores, essas esculturas estão em uma ilha chamada de Ilha de Páscoa, né, que fica lá no meio do Oceano Pacífico. E essas esculturas gigantes, né, elas foram construídas por um povo chamado de Rapa Nui, que era o povo que habitava esse território, foram povos vindos da Polinésia. E aí eles construíram essas estátuas que eram chamados de moais. Esses moais eram feitos de pedras e chegavam a medir 10 metros de altura e pesavam toneladas. Todos os moais estão de costas para o Oceano Pacífico. Hoje esse território pertence ao Chile, certo? Mas o território em si, a ilha, aliás, pertence ao Chile, mas o território em si é do Rapa Nui, pertence a esse povo ainda. Agora, por que será que os Rapa Nuis construíram essas estatuetas gigantes e de costas para o oceano? Qual será o significado de tudo isso para a cultura desse povo, hein? Agora que você está super sabido, é hora da atividade. Bons estudos e até a próxima aula.